Alguma vez você já teve a sensação de que as palavras da Bíblia estão distantes ou não fazem sentido? Como seria se você pudesse entender de verdade as Escrituras de uma maneira profunda e transformadora, como nunca antes? Existe uma maneira de estudar a Bíblia que vai além do simples conhecimento. Quer descobrir algo que só o Espírito Santo pode te revelar? Um caminho que não se baseia apenas na leitura, mas em uma conexão espiritual profunda e transformadora. A Bíblia é mais que um livro de histórias antigas, mais que uma simples coleção de ensinamentos. Ela é a palavra viva de Deus. E para verdadeiramente compreendê-la, precisamos de algo mais do que nosso entendimento natural. Precisamos da orientação do Espírito Santo, que abre nossos olhos e corações para os mistérios divinos que habitam nas Escrituras. Será que você tem dado espaço ao Espírito Santo para ensinar a você através da palavra? Você tem buscado esse auxílio divino ou tem se esforçado para entender sozinho? Hoje, vamos falar sobre como estudar a Bíblia segundo o Espírito Santo, revelando segredos que podem transformar a sua relação com a palavra de Deus. Poucos sabem, mas o Espírito Santo é o nosso maior professor na jornada de fé. Ele é quem ilumina nosso entendimento, nos guia em toda a verdade e nos ensina a interpretar as Escrituras não apenas com a mente, mas com o coração. E se você aprender a estudá-la desse jeito, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você está aqui, é porque tem sede demais de Deus. Talvez você tenha se sentido perdido ou confuso em alguns momentos, buscando entender a vontade de Deus através das Escrituras, mas sem sucesso. Mas hoje, você vai descobrir como deixar o Espírito Santo guiar o seu estudo bíblico, trazendo clareza e poder a cada palavra lida. Eu prometo a você que, ao seguir os princípios que vamos compartilhar hoje, você verá a palavra de Deus de uma maneira nova, cheia de revelações que transformarão sua vida. Prepare-se para ser tocado pelo Espírito de uma forma que talvez você nunca tenha experimentado. Antes de começarmos, quero pedir que você escreva nos comentários: Espírito Santo, seja meu mestre. Isso não só é um sinal do seu compromisso com o estudo da palavra, mas também ajuda a espalhar essa mensagem poderosa para mais pessoas. E não se esqueça de deixar o seu gostei, porque isso faz com que mais irmãos e irmãs tenham acesso a esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora. Ao se inscrever, você apoia aqueles que talvez não tenham uma igreja próxima e, através desse canal, podem aprender mais sobre a palavra de Deus. Comentando e se inscrevendo, você também se une à nossa família de fé, que busca viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Antes de começarmos, escreva nos comentários paz em Cristo ou glória ao Pai, marcando esse momento de estudo e consagração ao Senhor. O Espírito Santo como o nosso professor, João 14:26. Quando falamos em estudar a Bíblia segundo o Espírito Santo, a primeira verdade que devemos entender é que Ele é, de fato, o nosso maior mestre. Jesus mesmo nos garantiu isso em João 14:26, quando disse: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa promessa de Jesus é vital para o nosso entendimento das Escrituras. O Espírito Santo não vem apenas para nos consolar nos momentos difíceis, mas também para ser nosso professor, nos guiando em cada verso da Bíblia. Ele não é um professor comum, mas aquele que penetra nos mistérios profundos de Deus, trazendo à nossa mente e coração revelações que vão além do intelecto humano. Agora, pense um pouco. Quantas vezes você já leu a Bíblia e se sentiu confuso, sem entender por completo o que estava escrito? Muitas vezes isso acontece porque o estudo da palavra, sem a ajuda do Espírito Santo, é como tentar ler um livro em um idioma que você não entende. Mas o Espírito Santo é o tradutor divino. Ele nos ensina a interpretar corretamente a palavra, não de acordo com nossa capacidade humana, mas pela sabedoria celestial que ele traz. Por isso, o primeiro passo para estudar a Bíblia de forma eficaz é pedir a orientação do Espírito Santo antes de começar a leitura.
Isso transforma o estudo em algo mais do que um simples ato intelectual. Ao convidá-lo para ser seu guia, você se abre para aprender diretamente de Deus, como Jesus prometeu. Imagine estudar a Bíblia sabendo que você não está sozinho, que o próprio Deus, através do Espírito Santo, está te ensinando. A relação entre o Espírito Santo e a Bíblia é como a relação entre o sol e a flor. O sol não só dá luz, mas também faz a flor desabrochar e crescer. Da mesma forma, o Espírito Santo ilumina nosso entendimento das Escrituras e faz a palavra de Deus florescer em nossa vida, trazendo frutos de transformação, sabedoria e direção. Sem a luz do Espírito Santo, a Bíblia pode parecer uma terra seca e árida, mas com ele ela se torna uma fonte viva de água. Então, ao estudar a Bíblia, a primeira atitude que devemos ter é entregar nosso entendimento ao Espírito Santo. Vamos parar por um momento e orar juntos. Espírito Santo, abre os meus olhos para ver as maravilhas da Tua Palavra. Ensina-me a entender a Bíblia de maneira profunda e verdadeira. Amém. Essa oração, simples mas poderosa, é um convite ao Espírito Santo para nos guiar no estudo das Escrituras. E eu te desafio a fazer essa oração sempre antes de abrir a Bíblia. Pois quando o Espírito Santo é convidado a entrar em nossa jornada de estudo, ele sempre responde com ensinamentos que vão além do que esperamos. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas como exatamente o Espírito Santo age em meu entendimento? Vamos falar sobre isso, onde vamos explorar como o Espírito Santo nos ajuda a discernir as verdades de Deus, tornando a palavra viva dentro de nós. O Espírito Santo nos dá discernimento. 1 Coríntios 2, 10, 13. Agora que entendemos que o Espírito Santo é nosso professor, a próxima chave para estudar a Bíblia, segundo ele, é compreender o discernimento espiritual que ele nos dá. Em 1 Coríntios 2, 10, 13, Paulo nos ensina sobre a profundidade do discernimento espiritual. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que saibamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo conhece as coisas de Deus de maneira profunda, mais do que qualquer ser humano poderia conhecer por si mesmo, e ele nos dá acesso a esse conhecimento divino. Sem o Espírito, a Bíblia seria apenas um livro comum, cheio de ensinamentos éticos e históricos, mas sem a capacidade de nos transformar e revelar os mistérios de Deus. Muitas vezes, quando começamos a ler a Bíblia, ficamos perdidos nos detalhes, na complexidade dos textos. No entanto, quando o Espírito Santo nos guia, ele nos dá discernimento para entender o que Deus realmente quer falar conosco naquele momento. O discernimento espiritual é como uma lente que foca nossas ideias e pensamentos, tornando a palavra clara e aplicável à nossa vida. Ele nos permite ver além das palavras, entendendo a intenção do autor, o contexto e, acima de tudo, como isso se aplica à nossa jornada de fé. Por exemplo, ao ler passagens como as de Jesus em João 15, sobre permanecer nele, sem o discernimento do Espírito Santo, poderíamos interpretá-las de maneira superficial. Mas quando o Espírito Santo nos guia, essas palavras se tornam um convite profundo para uma intimidade com Deus, algo que pode transformar a nossa caminhada com Cristo de maneira radical. O Espírito Santo revela o segredo de Deus, as coisas que Ele quer que entendamos e vivamos. E esse discernimento não vem apenas do estudo intelectual, mas de uma conexão genuína com Deus, onde o Espírito nos faz lembrar e revelar o que realmente é importante para a nossa vida. Você já experimentou esse tipo de revelação em seu estudo bíblico? Sabe aquele momento em que uma passagem que você já leu várias vezes, de repente, se torna viva e você sente que Deus está falando diretamente com você? Isso é o discernimento do Espírito Santo, agindo em você e revelando a profundidade das Escrituras. A chave para isso
é buscar uma intimidade maior com o Espírito, deixando ele guiar o seu estudo de forma pessoal. Quando você se entrega ao Espírito Santo e se permite ser guiado por ele, ele revela as riquezas espirituais contidas nas Escrituras de uma forma que só pode ser compreendida pelo coração que é sensível à sua voz. Vamos refletir sobre isso agora. Peço que por um momento você pare tudo o que está fazendo e ore. Espírito Santo, revele-me as profundezas da tua palavra. Ensina-me o que eu não sei e abre meus olhos para ver o que você deseja me mostrar. Amém. Quando fazemos essa oração com sinceridade, o Espírito começa a nos dar uma visão nova sobre as Escrituras. Ele começa a abrir nossas mentes e nossos corações, permitindo-nos entender as verdades de Deus com mais clareza e profundidade. E à medida que isso acontece, o nosso relacionamento com Deus se aprofunda, nossa fé se fortalece e nossa vida se transforma. No próximo bloco, vamos explorar como o Espírito Santo nos ensina a aplicar os ensinamentos bíblicos na prática, de forma que eles possam gerar frutos visíveis em nossa vida diária. O Espírito Santo nos ensina a aplicar a palavra na prática. Tiago 1, 22, 25. Uma das grandes bênçãos de estudar a Bíblia segundo o Espírito Santo é que ele não apenas nos dá discernimento para compreender as Escrituras, mas também nos ensina a aplicar o que aprendemos na prática. Muitos de nós já ouvimos as palavras de Tiago em 1, 22, 25, que nos desafiam a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural num espelho, porque se contempla a si mesmo e se retira, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que fizer. Tiago nos fala de uma verdade essencial. O estudo da Bíblia não é apenas sobre adquirir conhecimento. O conhecimento de Deus não tem valor real se não for traduzido em ação. Muitos podem ler as Escrituras, mas se o Espírito Santo não estiver guiando esse estudo, o conhecimento permanece estagnado, sem frutos. A verdadeira sabedoria bíblica se manifesta quando colocamos a palavra de Deus em prática no nosso cotidiano. O Espírito Santo nos ensina a transformar o conhecimento em ação. Ele nos ajuda a entender não apenas o que as Escrituras estão dizendo, mas como elas se aplicam ao nosso comportamento, às nossas decisões e até aos nossos relacionamentos. Ele nos leva a agir de acordo com os ensinamentos de Cristo, fazendo com que as palavras de Jesus ganhem vida em nós. Por exemplo, ao estudarmos sobre o perdão em Mateus 18, onde Jesus fala sobre perdoar 70 vezes 7, pode ser difícil aplicar isso em situações de conflito real. Mas quando o Espírito Santo age em nós, ele nos dá a força e a disposição para colocar em prática essa verdade difícil e transformamos o ato de perdoar em uma realidade em nossa vida. O Espírito nos capacita a viver a palavra de Deus de forma prática e não apenas teórica. A aplicação da palavra é, portanto, um teste de autenticidade do nosso estudo. Quando somos tocados pelo Espírito Santo, ele nos leva a agir. Ele nos mostra como viver as verdades bíblicas, mesmo que isso nos desafie ou nos faça sair da nossa zona de conforto. O estudo da Bíblia não deve nos deixar apenas com mais conhecimento, mas com mais transformação pessoal. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que não só ouve a palavra, mas vive segundo ela, e o Espírito Santo é quem nos ensina a fazer isso. Agora, pense por um momento em sua vida. Qual é uma área em que você tem dificuldade em aplicar a palavra de Deus? Onde o Espírito Santo quer que você seja mais obediente? Ele está pronto para ajudar a transformar essa área, mas é preciso abrir o coração para a sua orientação e capacitação. Para refletirmos sobre isso, vamos fazer uma oração agora. Espírito Santo, ajuda-me a viver a Tua palavra em cada aspecto da minha vida. Que o meu estudo da Bíblia não seja apenas intelectual, mas se traduza em ações que glorifiquem a Deus.
Amém? Quando fazemos essa oração com sinceridade, o Espírito começa a agir dentro de nós, nos capacitando a aplicar as Escrituras de maneira prática. Ele transforma o estudo em algo mais do que um exercício mental. Ele o torna um movimento de transformação real, que impacta o nosso comportamento e as nossas escolhas diárias. No próximo bloco, vamos explorar como o Espírito Santo fortalece nossa vida de oração, ajudando-nos a orar de maneira mais eficaz e alinhada com a vontade de Deus, pois o estudo da Bíblia e a oração estão profundamente conectados. O Espírito Santo fortalece nossa vida de oração. Romanos 8, 26, 27. O estudo da Bíblia e a oração caminham juntos. Quando buscamos entender a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, ele não apenas ilumina nossas mentes, mas também fortalece nossa vida de oração, tornando-nos mais sensíveis à voz de Deus e mais alinhados com a sua vontade. Paulo nos fala sobre o papel do Espírito Santo na oração, em Romanos 8, 26, 27, dizendo: Da mesma forma, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Esses versículos são profundamente encorajadores, pois nos lembram que, em nossa fraqueza, o Espírito Santo intercede por nós. Ele conhece as nossas limitações e, muitas vezes, até quando não sabemos o que orar, ele nos ajuda a orar conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo é nosso intercessor, guiando nossa oração para que ela esteja alinhada com o propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, em nossa caminhada de fé, não sabemos exatamente o que Deus quer para nós em determinada situação. As palavras nos faltam, a direção parece incerta, mas o Espírito, em sua sabedoria, nos auxilia, colocando em nosso coração o que devemos orar. Ele é aquele que traduz o desejo do nosso coração ao Pai, com gemidos inexprimíveis que expressam a profundidade do que estamos vivendo, mesmo que não tenhamos palavras para descrever. Quando estamos imersos no estudo das Escrituras, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos guiar em nossas orações. Ele nos lembra das promessas de Deus, dos versículos que nos sustentam e de como devemos orar em momentos de angústia, de alegria ou até de incerteza. O Espírito nos ensina a orar não com palavras vazias, mas com intenções sinceras e alinhadas com a verdade de Deus. Por exemplo, ao estudar a vida de Davi nos Salmos, você pode ver como ele orava de maneira profunda e honesta, expressando seus medos, alegrias, dores e esperanças. O Espírito Santo nos ensina a orar assim também, de forma verdadeira, sem esconder nada de Deus, mas entregando tudo o que somos diante dele. O Espírito nos ajuda a encontrar palavras quando nos falta a expressão, a nos conectar com Deus de maneira genuína e a orar com fé, acreditando que Ele nos ouve e nos responde conforme a sua vontade. A oração guiada pelo Espírito Santo é uma oração poderosa, porque Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. E quando oramos assim, podemos ter a certeza de que nossas orações não são só palavras lançadas ao vento, mas uma comunicação direta com o Pai que age em nosso favor. Agora vamos parar um momento e refletir sobre isso. Pergunte a si mesmo: como tem sido a minha vida de oração? Será que tenho me deixado guiar pelo Espírito Santo? Será que minhas orações têm refletido a vontade de Deus ou estão centradas apenas nas minhas próprias necessidades? Vamos fazer uma oração agora para convidar o Espírito Santo a fortalecer nossa vida de oração. Espírito Santo, ajuda-me a orar segundo a vontade de Deus. Intercede por mim quando não souber o que pedir e me ensina a ser sensível à tua voz. Que a minha oração seja uma comunicação profunda com o Pai. Amém. Quando convidamos o Espírito Santo para fortalecer a nossa vida de oração, ele nos capacita a orar de maneira mais eficaz, mais profunda e mais alinhada com o coração de Deus. Ele nos ajuda a orar não apenas pelas nossas necessidades, mas conforme o plano divino para nossas vidas, nossos relacionamentos
e para o reino de Deus. No próximo bloco, vamos explorar como o Espírito Santo nos capacita a entender e viver as promessas de Deus, tornando a palavra de Deus ainda mais viva e relevante em nosso cotidiano. O Espírito Santo nos capacita a entender e viver as promessas de Deus. 2 Pedro 1, 3, 4. As promessas de Deus são um dos maiores tesouros que temos nas Escrituras. Elas são faróis que iluminam nosso caminho, nos dando esperança e confiança em meio às dificuldades. Mas sem o auxílio do Espírito Santo, essas promessas podem parecer apenas palavras bonitas. No entanto, quando Ele nos guia, Ele nos capacita a entender o verdadeiro significado das promessas de Deus e a viver por elas de forma prática. Em 2 Pedro 1, 3, 4, Pedro nos lembra da grandeza dessas promessas. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aqui Pedro nos fala sobre o poder divino que nos foi dado por meio das promessas de Deus. Ele enfatiza que Deus, em sua graça, nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade e santidade, e Ele o fez por meio do conhecimento de Jesus Cristo e da compreensão das suas promessas. São essas promessas que nos tornam participantes da natureza divina e nos ajudam a escapar da corrupção deste mundo. Mas como o Espírito Santo nos capacita a viver essas promessas? A resposta está no fato de que Ele nos dá o entendimento para discernir essas promessas e nos fortalece para vivê-las. Quando estudamos a Bíblia, o Espírito Santo abre nossos olhos para perceber que as promessas de Deus não são apenas palavras de consolo, mas realidades poderosas que podem transformar nossa vida. Ele nos ensina que essas promessas não são apenas para o futuro, mas para o presente, e que podemos começar a viver por elas agora. Por exemplo, quando lemos as promessas de paz em Filipenses 4, 6, 7, o Espírito Santo nos ajuda a entender que a paz de Deus não é simplesmente a ausência de problemas, mas uma paz que guarda nosso coração e mente, mesmo em meio às tempestades da vida. O Espírito nos capacita a experimentar essa paz e a aplicá-la em nossas situações diárias, nos ensinando a confiar em Deus e a entregar nossas ansiedades a Ele. As promessas de Deus também incluem cura, restauração, poder e sabedoria. O Espírito Santo age em nosso coração para nos fazer acreditar nessas promessas e nos dá a fé para vivê-las. Ele não só nos ensina a compreender o que essas promessas significam, mas também nos dá o poder para viver de acordo com elas. Ele nos ajuda a não apenas entender que a cura de Deus é possível, mas também a clamar por ela com confiança, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Quando o Espírito Santo nos revela essas promessas, Ele também nos capacita a agir de acordo com elas. Ele nos inspira a tomar passos de fé, a confiar nas palavras de Deus e a aplicar essas promessas na nossa vida cotidiana, seja em momentos de dificuldade, seja nos momentos de alegria. As promessas de Deus são imutáveis, mas é necessário que tenhamos a disposição de crer e viver por elas. Agora, eu te convido a refletir sobre as promessas de Deus para você. Quais delas você precisa mais? O que o Espírito Santo está lhe dizendo sobre essas promessas em sua vida agora? O Espírito Santo deseja ajudá-lo a entender essas promessas de forma que elas não sejam apenas palavras, mas realidades vividas no seu dia a dia. Vamos orar juntos agora, pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar a viver as promessas de Deus. Espírito Santo, revela para mim as preciosas promessas de Deus. Abre meus olhos para ver como posso viver por elas todos os dias e me capacita a confiar plenamente nelas, sabendo que Tu és fiel para cumprir cada uma delas. Amém. Quando oramos com fé e permissão para o Espírito agir, Ele começa a nos mostrar, de maneiras surpreendentes, como podemos viver as promessas de Deus em nossas vidas.
A chave é mantermos nossos corações abertos e sensíveis ao que Ele deseja nos revelar e nos capacitar a viver. No próximo bloco, exploraremos como o Espírito Santo nos fortalece para resistir às tentações e viver de acordo com a palavra de Deus, mantendo-nos firmes na fé, apesar dos desafios. O Espírito Santo e a revelação profunda da palavra de Deus, João 14:26. Quando o Espírito Santo nos guia no estudo da Bíblia, ele vai além do simples entendimento intelectual das Escrituras. Ele nos leva a uma revelação profunda da palavra de Deus, uma compreensão que toca nossa alma e transforma nosso coração. É essa revelação que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, aplicando sua palavra em cada área de nossas vidas. Em João 14:26, Jesus diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Essa promessa de Jesus é uma das maiores bênçãos que podemos receber. O Espírito Santo não apenas nos ensina as verdades da palavra de Deus, mas ele também nos lembra dessas verdades quando mais precisamos delas. Quando estamos diante de desafios, ele traz à nossa memória os versículos e ensinamentos que já recebemos, nos fortalecendo para enfrentar as dificuldades com fé e confiança. Mas como isso acontece na prática? A revelação do Espírito Santo é algo muito mais profundo do que apenas decorar versículos. O Espírito nos revela o significado profundo das Escrituras, nos ajudando a entender como elas se aplicam à nossa vida atual. Ele nos ensina a ver a palavra de Deus não apenas como um livro antigo, mas como uma mensagem viva, poderosa e relevante para as situações que enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, quando lemos passagens como Romanos 8:28, que diz: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." À primeira vista, esse versículo pode parecer apenas uma promessa de esperança. Mas quando o Espírito Santo nos dá a revelação, ele nos mostra que isso não é apenas uma frase bonita. É uma verdade que pode mudar a forma como vemos nossas dificuldades. Podemos olhar para as tribulações e entender que mesmo nelas, Deus está trabalhando para o nosso bem, nos fortalecendo e nos moldando para cumprir seu propósito. Essa revelação profunda nos dá coragem e confiança para seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O Espírito Santo nos ensina que a palavra de Deus não é só para nos consolar, mas também para nos transformar. Ela nos chama a uma vida de fé ativa, de confiança em Deus em todos os momentos, e a uma resposta prática aos seus ensinamentos. O Espírito também nos revela os mistérios mais profundos da Bíblia, como o amor incondicional de Deus, a sua graça e o seu plano redentor. Isso nos leva a uma relação mais íntima com Deus, porque à medida que entendemos mais sobre sua palavra, mais entendemos sobre quem Ele é, o que Ele fez por nós e o que Ele ainda deseja fazer em nossas vidas. Como você tem buscado essa revelação do Espírito Santo? Quando você lê a Bíblia, você ora pedindo ao Espírito que revele o significado profundo das Escrituras para a sua vida? Ou você tem lido de maneira mais superficial, apenas buscando entender as palavras sem realmente buscar a transformação que vem através do entendimento profundo? Agora vamos fazer uma oração juntos, pedindo ao Espírito Santo para nos dar essa revelação profunda da palavra de Deus em nossas vidas. Espírito Santo, abre os meus olhos para a verdade da palavra de Deus. Ensina-me a entender e aplicar cada versículo que eu leio e revela o significado profundo das Escrituras para a minha vida. Que a tua palavra me transforme e me guie todos os dias. Amém. Quando oramos assim, pedindo ao Espírito Santo para revelar a palavra de Deus para nós, ele começa a abrir nossa mente e coração para a verdade. Ele nos capacita a entender, aplicar e viver de maneira mais profunda as Escrituras, nos tornando mais como Cristo em nossos pensamentos, atitudes e ações. No próximo bloco, exploraremos como o Espírito Santo nos dá poder para viver a palavra de Deus em nosso dia a dia.
enfrentando as tentações e superando os desafios com fé e coragem. O Espírito Santo e o poder para viver a palavra de Deus. Atos 1:8. Estudar a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo não se resume apenas a entender as Escrituras, mas também a viver de acordo com elas. Muitas vezes, sabemos o que Deus espera de nós, mas nos deparamos com dificuldades e limitações que nos impedem de viver a palavra de maneira plena. É aí que o Espírito Santo entra em cena, capacitando-nos e nos dando poder para viver de acordo com a vontade de Deus, enfrentando as adversidades e obedecendo aos seus comandos. Em Atos 1:8, Jesus faz uma promessa poderosa aos seus discípulos: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Este versículo nos lembra que o Espírito Santo nos dá poder, não apenas para entender a palavra, mas para viver segundo ela e ser testemunhas de Cristo. O poder que recebemos do Espírito Santo não é apenas um poder para curar ou fazer milagres. É o poder de viver uma vida santa, obedecendo aos mandamentos de Deus e sendo luz no meio das trevas. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, no Pentecostes eles foram transformados. De homens medrosos, que haviam fugido e se escondido durante a crucificação de Jesus, eles se tornaram pessoas corajosas e destemidas, dispostas a pregar o Evangelho e até enfrentar a morte por amor a Cristo. Esse poder do Espírito Santo, que capacita o crente a viver uma vida transformada, é o mesmo poder que está disponível para nós hoje. Quando estudamos a Bíblia, muitas vezes encontramos ensinamentos desafiadores. Jesus nos chama a perdoar nossos inimigos, a amar incondicionalmente, a viver com humildade e a ser pacificadores. Sem o poder do Espírito Santo, esses mandamentos seriam impossíveis de cumprir. Mas com ele, podemos viver conforme a palavra de Deus, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis. Por exemplo, a Bíblia nos ensina a perdoar, mesmo quando somos profundamente feridos. O perdão é um dos aspectos mais desafiadores da fé cristã, mas o Espírito Santo nos dá o poder de liberar o perdão. Ele nos lembra de que fomos perdoados por Deus e nos ajuda a perdoar os outros, mesmo quando isso parece difícil. Outro exemplo é a questão do amor. A Bíblia nos ensina a amar os outros como Cristo nos amou, de maneira sacrificial. Mas, na vida real, isso pode ser um desafio, especialmente quando nos deparamos com pessoas difíceis ou situações de conflito. O Espírito Santo nos capacita a viver esse amor incondicional, nos dando o poder de amar como Cristo amou a Igreja. Você tem experimentado esse poder do Espírito Santo em sua vida? Tem sido capaz de viver a palavra de Deus de maneira prática? Se sim, como? E se não, o que está impedindo você de se abrir para esse poder transformador? Agora, vamos orar, juntos pedindo ao Espírito Santo para nos dar o poder de viver conforme a palavra de Deus. Espírito Santo, eu te peço que me concedas o poder para viver a palavra de Deus. Ajuda-me a ser obediente aos seus mandamentos, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Que o teu poder me capacite a amar, perdoar e viver com coragem, de acordo com a vontade de Deus. Amém. Quando o Espírito Santo habita em nós e nos capacita, ele nos dá o poder para viver uma vida que glorifica a Deus. Não se trata de viver de acordo com as nossas próprias forças, mas de viver pela força do Espírito, que nos capacita a fazer tudo o que Deus nos chama para fazer. No próximo bloco, veremos como o Espírito Santo nos ajuda a discernir a vontade de Deus em nossas vidas, ajudando-nos a tomar decisões sábias e a viver conforme o propósito divino. O Espírito Santo e o discernimento da vontade de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Em nossa jornada espiritual, uma das maiores questões que enfrentamos é como saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Muitas vezes, estamos diante de decisões difíceis, em momentos de incerteza, buscando entender o que Deus quer de nós em determinado momento.
E é aí que o Espírito Santo se torna essencial. Ele nos dá o discernimento necessário para entender a vontade de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 2, 9 e 10, revela como o Espírito Santo nos capacita a compreender os planos de Deus para nós, dizendo: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas a nós nos revelou Deus pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Este versículo nos mostra que há coisas que o ser humano por si mesmo não pode compreender. Nossa mente limitada não consegue entender o vasto plano de Deus, mas o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, revela-nos o seu coração. Ele é aquele que nos ajuda a ver além do que é visível e a entender o propósito divino para nossas vidas. Como? O Espírito nos ajuda a discernir a vontade de Deus, primeiramente. O Espírito Santo nos dá entendimento sobre a palavra de Deus. Quando lemos as Escrituras, ele nos guia para aplicar os princípios da Bíblia à nossa vida cotidiana. Não é apenas sobre entender o que está escrito, mas sobre compreender o que Deus quer comunicar através da sua palavra. Muitas vezes, ao estudar a Bíblia, o Espírito nos dá uma sensação interna de direção, nos mostrando o que Deus deseja que façamos em certas situações. Além disso, o Espírito Santo também nos fala diretamente ao nosso espírito. Ele nos dá uma sensação de paz ou inquietação ao tomarmos decisões. Quando estamos caminhando em direção à vontade de Deus, o Espírito nos confirma essa direção com um sentimento de paz em nosso coração. Por outro lado, quando estamos indo contra a vontade de Deus, ele pode nos trazer um senso de desconforto ou convicção, nos levando a refletir sobre nossas escolhas. Outra forma importante de discernir a vontade de Deus através do Espírito é por meio da oração. Quando oramos, o Espírito Santo intercede por nós e nos ajuda a orar conforme a vontade de Deus. Ele nos guia a pedir pelas coisas certas, conforme o plano divino para a nossa vida. Além disso, através da oração, o Espírito Santo pode falar diretamente ao nosso coração, nos guiando para o que Deus tem para nós. Você tem buscado a direção do Espírito Santo nas suas decisões? Será que tem confiado nele para revelar a vontade de Deus para a sua vida? Ou tem tomado decisões de maneira independente, sem buscar a orientação do Espírito? Lembre-se, o Espírito Santo está disponível para nos guiar em tudo. Não precisamos tomar decisões sozinhos. Agora vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Espírito Santo, eu te peço que me guies em todas as decisões que preciso tomar. Dá-me discernimento para entender a vontade de Deus e me guia no caminho certo. Que o teu Espírito revele a profundidade do plano de Deus para a minha vida e me capacite a viver conforme ele. Amém. Quando buscamos a direção do Espírito Santo, ele nos revela o que Deus tem para nós, nos ajudando a caminhar na sua vontade. Não importa o quão incerta seja a nossa jornada, podemos ter a certeza de que o Espírito nos guiará sempre no caminho certo. Chegamos ao final deste estudo maravilhoso sobre como estudar a Bíblia segundo o Espírito Santo, e eu quero parabenizar você por ter chegado até aqui. Poucas pessoas têm a dedicação e o comprometimento de seguir até o final de um estudo tão profundo, e o fato de você ter chegado até este ponto já é uma grande vitória em sua jornada de fé. Isso é um sinal de que você tem sede de conhecer mais sobre Deus, de entender a sua palavra e de viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. Ao longo deste vídeo, exploramos como o Espírito Santo age em nossa vida, nos ajudando a compreender, aplicar e viver a palavra de Deus. O Espírito Santo não é apenas um ensinador que nos transmite conhecimento, mas é o poder que nos capacita a viver conforme o que aprendemos. Ele revela as profundezas da palavra, nos dá discernimento para tomar decisões sábias e, acima de tudo, nos fortalece para obedecer a tudo o que Deus nos ordena. Mas agora, eu quero que você se pergunte: como essa revelação do Espírito Santo tem impactado a minha vida? Você tem se entregado a Ele de coração aberto, permitindo que Ele o guie, ensine
e transforme sua vida? Ou tem tentado entender a Bíblia apenas com a sua mente, sem buscar a direção divina? É hora de uma reflexão profunda, porque a palavra de Deus não é só para ser lida, mas para ser vivida. O Espírito Santo quer nos transformar por meio dela. Agora, eu quero convidar você a tomar algumas ações práticas para continuar essa jornada de fé, crescimento e transformação. Comente abaixo. Deixe nos comentários uma frase que demonstre seu comprometimento com a palavra de Deus e sua abertura ao Espírito Santo. Talvez algo como: Espírito Santo, guia-me na tua palavra. Ou que eu viva conforme a tua vontade. Isso nos ajudará a ver como Deus está trabalhando em sua vida. Compartilhe este vídeo. Compartilhar o que aprendemos aqui pode ser uma forma de espalhar a palavra de Deus e ajudar outras pessoas que também precisam dessa revelação. Quem sabe você não está sendo usado por Deus para alcançar alguém que está precisando de respostas e direção espiritual? Inscreva-se no canal. Eu sei que às vezes é fácil se esquecer de se inscrever, mas se você já foi tocado por este estudo e quer continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus e como vivê-la de maneira prática, se inscreva no canal. Ao se inscrever, você faz parte de uma comunidade de crentes que buscam juntos conhecer a Deus de maneira mais profunda e viver segundo a sua vontade. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações de novos estudos. Ore com fé. Todos os dias busque a orientação do Espírito Santo em sua caminhada cristã. Ore e peça a Ele para iluminar sua mente e para ajudá-lo a viver conforme os ensinamentos de Jesus. A oração é o nosso canal direto com Deus. E ao orarmos com sinceridade e fé, o Espírito Santo nos guiará em cada decisão. Agora, eu quero que você se pergunte: você tem se dedicado a estudar a Bíblia com o coração aberto ao Espírito Santo? Tem se permitido ser transformado pela palavra de Deus? Que este estudo seja apenas o começo de um relacionamento mais profundo com Deus, de uma busca constante pelo entendimento da sua vontade. Antes de encerrar, quero pedir que você, neste momento, se pare por alguns minutos em silêncio. Deixe a música de fundo tocar e, em vez de palavras, faça uma oração silenciosa de gratidão a Deus por sua palavra viva, que é capaz de transformar nossas vidas. Diga a Ele o quanto você o ama e o quanto deseja viver segundo a sua vontade. E se você puder, busque a presença do Espírito Santo onde quer que esteja. Ele está ao seu lado, pronto para guiá-lo, ensiná-lo e fortalecê-lo a cada passo. Que a paz de Cristo habite em seu coração e que o Espírito Santo continue a guiá-lo todos os dias.